Shalom, sou o pastor Ronaldo da comunidade Mishpahat Adonai. Estamos no Shabat, já celebrando o início desse Shabat especial. Já tivemos louvor, já tivemos nossa cerimônia de Kiddush, orações milenares, testemunhos, e agora é hora de falar um pouquinho mais da palavra do Senhor, das bênçãos que Deus tem para nós, das porções semanais que nós chamamos no mundo judaico de Parashá, ou Parashiot no plural. E o que é a Parashá? Literalmente, porção, Parashá Hashavuá, porção da semana. Então, os judeus lá, provavelmente na época de Esdras e Neemias, eles pegaram a Torá e dividiram essa Torá para ser estudada no decorrer de um ano, para que pudesse manter um fluxo de estudo e que as pessoas pudessem ter esse ânimo de estudar. Aqui nós estudamos há anos, desde que iniciamos esse trabalho. Todos os sábados pela manhã, nós acompanhamos um serviço online e estudamos a porção, e estudamos em várias outras ocasiões as porções também. E na última festa que houve, nós encerramos a leitura da Torá. E iniciamos agora, na semana passada, com a porção Gênesis, ou Bereshit, que foi a porção número 1, que foi comentada pelo professor Wesley aqui também. E agora nós vamos dar uma navegada, literalmente, na porção Noar, na porção Noé. E a porção que nós já lemos infinitas vezes, muitas vezes, mas ela sempre traz coisas novas. Junto da divisão das porções, o que foi feito? Dividiu-se também os estudos dos profetas. Então, junto com as Parashá, ou Parashiot, existem as Haftarot, ou Haftará, no singular. Haftará é a porção do meio, que é nada mais, nada menos do que a porção, o estudo dos profetas, com os textos correlatos daquela porção. E com o advento do Novo Testamento, da Brit Hadashah, os judeus incluíram, os judeus que creem no Messias, uma porção também da Brit Hadashah. E hoje nós vamos passar por todos eles. Gênesis 6, o livro que fala de Noé. A história de Noé é a história que mostra a humanidade corrompida, a humanidade perdida, a humanidade onde a palavra diz, a partir do verso 6, do capítulo 6 de Gênesis, logo no 6, bem no início, talvez não tanto tempo assim depois que Deus havia criado a humanidade, e a narrativa do texto diz que toda a humanidade estava corrompida. Toda a humanidade havia desviado os seus caminhos diante do Eterno. Isso é uma coisa muito importante de entender. Porque desviado, baseado em quê? Baseado em quão distante eles estavam do Senhor. Porque se nós não estabelecermos esse padrão imediato, até hoje fica difícil de saber quão desviado o mundo está. Porque tem muitas coisas boas no mundo. E também tem muitas coisas ruins. Agora, como que a gente olha o contexto geral de tudo e diz se isso está bom ou ruim? O quanto a humanidade está próxima ou distante de Deus. Então a Bíblia diz que a humanidade estava corrompida aos olhos de Deus. E no meio disso, Deus encontra um homem que a Bíblia chama de sincero, na tradução judaica, sincero e justo. Ele era um homem que tinha um coração puro. E ele vivia se esforçando em ser um tzadik, um justo. Porém, no mesmo versículo que fala que ele era, no mesmos trechos que fala que ele era um homem sincero e justo, fala que toda a humanidade havia se corrompido. E mais adiante eu volto a falar sobre isso. E aí então Deus volta-se para Noé e fala: o fim da humanidade chegou. E eu vou destruir toda a terra. Eu vou purificar essa terra. E dá instruções para que Noé, então, construa um barco. Vocês já pensaram quão complexo é construir um barco? Existe uma palavra no grego que a gente usa muito aqui, que chama plerosai, que foi o que Yeshua fez em relação às doutrinas da sua época, para que ele pudesse nivelar todas as coisas. E o que é o plerosai? Tornar pleno ou trazer equilíbrio. E os barcos hoje, eles têm uma marca no seu casco
e sempre houve, né? Talvez isso foi evoluindo, e essa marca no casco mostra o quê? Se a linha da direita está alinhada com a linha da esquerda, esse barco não vai tombar. Se a linha está muito para cima da água, esse barco vai tombar. E se a linha estiver para baixo da água, esse barco vai afundar. Então o Noé precisava ter esse conhecimento construindo aquele barco. E Deus precisou dar a ele uma ciência que ele teve que calcular na obediência a Deus, isso é uma curiosidade, até o peso dos animais, para que ele pudesse colocar aqueles animais ali e aquele barco não tombar. Deus deu para ele um projeto arquitetônico, um projeto naval perfeito, para que ele pudesse fazer aquele barco andar. E aí então, o Noé termina de construir, todos os humanos, todas as pessoas que estavam ao redor viam ele construir aquilo, a família dele inclusive via ele construir aquilo, e a Bíblia não fala que ninguém teve temor por ver aquilo. Ninguém temia. Ele certamente era temente em relação àquilo que Deus havia dito. E quando finda-se o tempo, ele convida os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, suas 3 noras e a sua esposa. E é muito interessante entender que eles obedeceram a Noé. Eles tinham filhos que, por mais que estavam no meio daquele contexto corrompido, quando Noé falou, agora nós vamos entrar, talvez eles até possam ter perguntado, pai, certeza? Será mesmo que isso não é coisa da sua cabeça? Mas eles todos obedeceram. Eles eram filhos que ouviam seus pais e obedeciam, e a esposa era submissa. E aí eu sei que eu já falei isso aqui, mas é muito importante explicar, especialmente nesse contexto, o que é uma esposa submissa. Ela estava envolta na missão de Noé. Ele virou para sua família e falou assim, eu tenho uma missão, Deus me disse que vai destruir a terra, e a minha missão é construir um barco, e vamos salvar a humanidade. Vamos colocar animais puros e impuros, e vamos embora. E essa esposa pode ter questionado no coração dela. Ela pode ter tido dúvida. Ela pode ter se agitado por dentro. E muito provavelmente ela deve ter se agitado. Imagina aí, quem é esposa e seu marido falar, arruma as malas que nós estamos indo embora. Vou até ser mais simples. Mas embora quando? Agora. Para onde? Para o lugar que Deus vai mostrar. Vocês iam, esposas? Então, talvez não tenha sido simples assim, né? Mas eles obedeceram, eles aceitaram, eles foram submissos, e eles foram com seu pai e com seu esposo até o fim. A chuva veio, as pessoas morreram, houve então o que a tradição judaica chama de purificação da terra. Porque quando nós lemos isso com os nossos olhos humanos, nós tendemos a entender que Deus amaldiçoou a terra, que Deus simplesmente puniu a terra porque as pessoas eram más. Mas o que ele fez foi purificar a terra de toda a humanidade, porque não havia outra forma. Porque Deus ele não trabalha em ciclos, que uma coisa começa, termina, ele começa com um plano e ele termina um plano horizontal, premeditado por sua consciência. Nós vamos chegar lá ao final, nesse termo. E então a arca sobe, todos conhecemos a história, eles passam lá todos os dias dentro, a arca funciona, não tem narrativas que houve goteira dentro da arca, né? Ele cobriu a arca com piche por dentro e por fora. Ao final dos dias, quando aquela arca para no Monte Ararat, ainda tinha muita água. Não era fácil sair dali. E então a Bíblia diz que ele solta um corvo, e esse corvo voa sem encontrar lugar. Ele não encontra descanso, ele não encontra espaço, porque ainda havia toda uma contaminação na terra. Passados alguns dias, ele solta uma pomba, uma pombinha, e essa pomba volta já com um ramo de oliveira, dizendo que já havia então árvores que estavam ali brotando. E a oliveira, né, fala
de muitas coisas. O óleo, o azeite, a unção, a oportunidade que Deus dá. E aí então, passados mais alguns dias, 7 dias, ele solta novamente essa pombinha e a pomba não volta mais. Então significava que ela já havia encontrado espaço e lugar. Então eles descem e o que Noé faz, uma das primeiras coisas que Noé faz é um sacrifício para Deus, porque à época os sacrifícios de animais eram válidos. E a Bíblia diz que Noé separa animais puros. Como que ele sabia quais eram os animais puros e quais eram os animais impuros? Porque já havia Torá, já havia lei, não tinha escrito, como depois foi escrito as tábuas e todo o compêndio, até chegar a nós hoje, que nós temos tudo fácil. Havia uma Torá que era passada, que Deus havia falado para ele: separe esses animais que são puros, animais que são impuros, especialmente também porque Deus havia de separar esses animais para alimentação. E adiante, quando a arca pousa, ele fala: todos os animais você pode comer. Mas já havia no coração de Noé uma instrução do que eram animais puros e o que eram animais impuros. E então Deus faz uma aliança com Noé. Primeiro Deus abençoa Noé, e a bênção é: sejam prósperos, sejam multiplicadores, povoem novamente a terra. E eu faço uma aliança com vocês. A aliança é: não mais destruirei a humanidade com água. E isso mostra que Deus ele tem equilíbrio. Deus ele é um Deus de equilíbrio. Todas as vezes que nós virmos o arco da aliança, que não tem o nome de Íris, se chamar de Íris hoje, a gente não está fazendo referência a Deus, a Íris, né? Ficou o nome popular. Eu particularmente não gosto desse nome. Eu chamo de arco da aliança. Então, quando nós virmos o arco da aliança, nós vamos entender não simplesmente que Deus não vai destruir mais a terra com água, mas que ele é um Deus de equilíbrio, que ao mesmo tempo que ele precisou destruir aquela humanidade que estava plenamente corrompida e não havia solução, ele age com amor e com bondade, com equilíbrio, com atenção para conosco, para poder manter esse equilíbrio sobre as nossas vidas. E então a vida continua. A vida continua. Noé, certamente eles fazem ali as suas casas, suas tendas, plantam uma vinha, uvas. Dessa vinha eles fazem um vinho. E quantos aqui conhecem uma parábola judaica que fala sobre o vinho, sobre a bebida? Já contei para algumas pessoas aqui. Conta a parábola que quando Noé plantou a primeira vinha, veio um cordeiro e fez xixi, urinou no pé da vinha. Em seguida, veio um macaquinho e urinou no pé da vinha. Depois veio um leão e urinou no pé da vinha. E depois veio um porco e urinou no pé da vinha. E então, eles colheram aquela vinha, fizeram o vinho, né? E aí surge, então, a tradição de que quando se toma uma dose de vinho, você fica manso como um cordeiro. Quando você toma 2 doses de vinho, você fica... Qual o próximo animal? Fica alegre como um macaco. Depois você fica todo leão, todo forte, todo, né, achando que não tem limites. E depois você só faz porcaria. E dito isso, o senhor Noé tomou provavelmente umas 3 ou 4 doses, se embriagou e fala que seus filhos souberam que ele estava deitado nu. E Cã, sem respeito, foi lá e viu o pai nu. E depois os outros 2 filhos, o Sém e o Jafé, colocaram um lençol e andaram de costas e cobriram a nudez do pai até que ele pudesse se recompor. E então Cã foi amaldiçoado pelo pai. Foi amaldiçoado porque viu a nudez do pai. E eu creio que o problema maior não era ver a nudez do pai, mas era o coração, o que passou na mente dele. Passados
Os anos, a multidão cresce, as famílias se multiplicam, e o que aconteceu foi que o ser humano se corrompeu novamente. E então juntaram-se nobres homens de inteligência que usaram de todo aquele conhecimento que a geração havia herdado do que Deus havia passado para eles e começaram a construir uma torre muito alta. E essa torre não tinha nome naquele momento, não. Era a torre de chegar até Deus, ou de ser tão grande como Deus, ou de tentar ser qualquer coisa que não um mero mortal. Homens tentando ser grandes como Deus. E aí o que Deus faz? Deus abençoa aquele povo e fala: o propósito de vocês não é tão nobre assim. Tá bonita a torre, né? Eu imagino. Bonita a torre. Mas vocês precisam multiplicar. Porque o que eu falei para Noé fazer foi crescer e multiplicar, e não ficar reunido aqui todo mundo junto, tentando ser grande. E aí ele abençoa as pessoas. As pessoas dizem que foi a maldição, né, de Babel, porque Babel significa confusão. Ele abençoa com confusão. Em que sentido? Ele troca as línguas das pessoas. Imagina que se entre nós tivesse três idiomas distintos que um não entendesse o outro. Não ia ter como congregar. Ia ter que congregar cada um no lugar, falando o seu idioma. Então Deus abençoa aquele povo para que eles pudessem novamente crescer e multiplicar. E assim foi feito. E eles foram dessa forma. Quando eu penso na Torre de Babel, depois eu estou fazendo esse contexto geral para depois a gente voltar comentando alguns detalhes. Quando eu penso na Torre de Babel, eu me fiz duas perguntas. Primeira pergunta é: o que eu estou fazendo? O que eu estou construindo? Aonde eu estou gastando meu tempo e dedicando os meus esforços e a minha inteligência me aproximam de Deus ou me dão uma falsa sensação de que eu estou perto de Deus? E eu tenho repetido isso com muita frequência. As religiões são torrezinhas que a gente vai construindo, colocando uma coisinha em cima da outra, achando que está chegando perto de Deus. Tudo que é religião. E Yeshua é o caminho, a verdade e a vida, a quem o Pai concedeu que nós chegássemos a Ele através desse Messias. E vamos falar de Yeshua também. O que nós estamos fazendo? Estamos construindo torres de Babel sobre a nossa vida? Eu recebi a seguinte pergunta esses dias: como será 2026? Como será 2026? Aí eu pensei e falei: não pensei muito ainda não. E isso diz respeito ao que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo? E aí, a partir do momento onde eu começo a discernir o que eu estou fazendo, a outra pergunta relacionada à Torre de Babel é: o que eu estou falando? Será que o que nós estamos falando é a linguagem de Deus? A linguagem do povo de Deus? Porque o hebraico certamente permaneceu. Um povo separado ali com a língua de Deus, que temia Deus, permaneceu. Como está a nossa linguagem? O que nós estamos falando? O que nós temos conversado? Porque a partir daquele momento onde aquela geração se corrompe novamente, no meio daquela geração já haviam homens e mulheres que buscavam santificar. E eles eram os sinceros e os justos daquela geração. E aí eu volto lá quando eu falei sobre a história do Noé. Ele era sincero e justo em relação a quem? Em relação à geração dele que estava ali. Porque os rabinos dizem que se ele fosse comparado com Abraão, por exemplo, ele ficava. Se ele fosse comparado com outros homens justos daquela época, certamente ele talvez não fosse o escolhido para fazer aquela obra. Porque ele se esforçava diante daquela geração e Deus o aceitou. Era o melhor que tinha naquela geração. Ao mesmo tempo que quando Deus disse que ele era sincero e justo, era um elogio sobre a vida dele, mas também era uma crítica em relação a toda a humanidade. Porque toda a humanidade estava perdida. Enfim, por que Noé se embriagou?
Então, imaginem nós olharmos ao redor e vermos tudo destruído. E os seus amigos não estarem mais. E a sua família, os seus parentes, na verdade, né? A família ficou ali mais perto, digamos assim. Mas seus parentes todos já não estarem mais ali. A terra já não era mais a mesma. E para quem já assistiu Mistérios da Criação, quem já estudou Gênesis no profundo, a terra se tornou outra. Não tinha mais a mesma pressão no ar, não tinha mais a mesma proteção do sol por causa das águas de cima. Era tudo diferente. Noé entrou num desespero profundo. O problema é que ele decidiu resolver o seu desespero da forma errada. Ele foi se esconder num vício. E isso não muda absolutamente nada do que nós temos vivido hoje. Porque em desespero, muitas vezes nós vamos estar. Muitas vezes nós perderemos a esperança. E é natural do ser humano. É muito comum nós perdermos a esperança. Agora, o que nós vamos fazer para recuperar essa esperança é que o exemplo do Noé nos deu. Hoje tem tudo disponível para tentar nos trazer um alívio que não é o verdadeiro, com todos os tipos de oportunidades e de vícios e de propostas. Todos. E não é só para nós adultos, não, para as crianças principalmente. Principalmente. O que nós temos pensado em relação à nossa vida quando nós perdemos a esperança? Como nós temos vivido? Como Noé? Como Cã, que desonrou seu pai? Relembrando a história então do Noé, eu quero partir para Haftará, que é o meio da porção de Noar. E essa meio estudo, metade da porção, que é o estudo dos profetas, está em Isaías 54. E aí vocês vão perceber, nem sempre é assim. A nível superficial, nem sempre é assim. A nível profundo, os textos são extremamente correlatos. Esse texto é muito profundo. Abram comigo, Isaías 54. É uma palavra de restauração individual que vem especificamente sobre as nossas vidas. Em momentos onde nós estivermos, ou quando passamos e provavelmente passaremos, situações de olhar ao nosso redor e olhar para dentro de nós mesmos e falarmos, está difícil, preciso de uma fuga, preciso de um escape. Esse texto de Isaías 54, ele traz palavras de muita propriedade para situações noéticas do nosso coração, se é que eu posso dizer assim. E eu quero me permitir ler uma parte maior desse texto, porque enquanto eu estiver lendo, o exercício que eu quero que você faça agora é: permita que os textos falem como resposta sobre a sua vida. Às vezes a palavra que vai ser dita, ela é uma palavra, um verbo diferente, mas lá no seu coração virá aquele verbo, aquele sentimento daquilo que é específico para a sua vida. E ele começa falando assim: cante, mulher estéril, que nunca teve um filho, e rompa em canções, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a esposa abandonada terá mais filhos do que a mulher que vive com o marido, diz Adonai. Amplie o espaço da sua tenda, estenda as cortinas da sua morada, não o impeça, alargue as amarras, prenda com firmeza as estacas da tenda, pois você espalhará para a direita e para a esquerda, e seus descendentes possuirão as nações, e habitarão nas cidades desoladas. É quase que um conselho para o Noé. Quase um conselho direto sobre as nossas vidas. Para dizer que não seja. Não tema, pois você não terá mais vergonha. Não se desencorajem, pois você não será desgraçada. Você esquecerá da vergonha da juventude. Não se lembrará mais da desonra
de ser viúva, pois seu marido é seu criador, Adonai Tsevaot é o seu nome, o Santo de Israel é o seu redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, pois Adonai a chamou de volta, como uma esposa abandonada e afligida pela tristeza. Uma esposa casada em sua juventude não pode ser rejeitada, diz o seu Deus. Eu a abandonei por um pouco de tempo, mas a recebo de volta com grande compaixão. Estive irado por um grande momento, mandei um dilúvio sobre a sua vida, né? E escondi a minha face de você. Mas, pela graça eterna, terei compaixão de você, diz Adonai, o seu Redentor. Para mim, isso é como o dilúvio de Noé. Jurei que nenhum dilúvio como o de Noé jamais cobriria a terra outra vez. Então juro agora para você, diz o seu nome, que nunca ficarei irado com você outra vez e nem voltarei a repreender você. Pois as montanhas podem mudar, as colinas podem ser removidas. No entanto, minha graça jamais a abandonará. A minha aliança de paz não será removida, diz Adonai, que se compadece de você. E aí ele vai falar para Jerusalém, mas nós vamos trazer sobre a nossa vida. Ó, cidade desolada pela tempestade, desconsolada, eu estabelecerei suas pedras da melhor maneira, lançarei seus fundamentos com safiras, farei suas janelas brilhar com rubis, teus portões com granadas, seus muros com pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados por Adonai, seus filhos terão grande paz. Em retidão você será estabelecida, longe da opressão, sem nada a temer, longe da ruína, pois isso não se aproximará de você. Qualquer aliança firmada contra você não será minha obra. Quem tentar formar tal aliança contra você cairá por sua causa. Eu criei o artífice que sopra as brasas e forja as armas para cumprir o seu propósito. Também criei o destruidor para operar a destruição. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Na corte, você refutará toda acusação. Os servos de Adonai herdarão tudo isso. A recompensa de sua retidão procederá de mim. Sejamos retos diante do Senhor, porque não vamos temer nada sobre a nossa vida. Às vezes nós acordamos falando, será que vem um dilúvio sobre a minha vida hoje? Será que é hoje que é o dia que vai acontecer tudo errado? Será que é hoje o dia que vai aparecer uma bomba que vai destruir a minha vida? Será que é hoje que Deus vai me castigar por aquele? E ele diz, a recompensa da sua retidão procederá de mim. Então que nós permaneçamos retos diante do Senhor. E eu quero partir para finalizar para a porção da Brit Hadashah, do Novo Testamento, que está em 1 Pedro 3, 19. 1 Pedro 3, ele vai dizer, quem é esse que traz essa recompensa de quando nós andamos em prosperidade, em retidão? Quem é que nos dá a recompensa da retidão da nossa vida? Quando nós discernimos o certo e errado, quando obedecemos a palavra do Senhor. E aqui vai falar do Messias Yeshua. E ele começa falando, porque o próprio Messias morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo por causa de pessoas injustas, para poder levá-los a Deus. Ele foi morto na carne, mas trazido à vida pelo Espírito, morreu e ressuscitou. O paralelo com Noé é muito forte. Noé viveu para salvar sua família, mas a obediência de Noé condenou o mundo. Se Noé não tivesse obedecido, ele morreria junto. E toda aquela população que morreu junto não ia ter parâmetro da santidade sobre a sua vida. Por quê? Porque havia um, consequentemente a sua família, que elevou o padrão para que os outros pudessem olhar e falar, eu estava fora do padrão. Só que o padrão que Deus queria para a humanidade era um padrão muito mais alto. Era um padrão onde nós não dependeríamos mais de um Noé para nos salvar. Se um dia eu, como líder, não estiver nessa comunidade, vocês não dependem mais de mim. Vocês dependem
do Messias. Novamente. Porque o próprio Messias morreu pelos pecados de uma vez por todas. O justo por pessoas injustas, eu e você, para poder levá-los a Deus. Esse é o objetivo. Ele foi morto na carne, mas trazido à vida pelo Espírito. Nós precisamos crer na ressurreição. E nessa forma, em espírito, foi ele e fez uma proclamação aos espíritos aprisionados, aos que foram desobedientes. Havia muito nos dias de Noar. Olha o que está falando. Que houve especificamente para aquele povo que morreu no dilúvio, oportunidade de ouvirem a palavra do Senhor. É o único caso que mostra Yeshua frente a um povo morto, oferecendo ressurreição, oferecendo vida eterna. É exatamente isso que está escrito aqui. Não é mortos hoje. Aqui foi muito específico sobre aqueles mortos daquela época. Yeshua se apresentou e falou: há oportunidade, se vocês crerem no Messias. Já não é para nós, estamos vivos e não vamos fazer igual o Lázaro e o rico. O rico, né, na parábola do Lázaro e o rico, depois que morre, aquilo é parábola, aquilo não é real, não é doutrina. O rico vira para o Lázaro e fala: vai lá avisar meus irmãos para não virem para esse lugar de morte. E o Senhor diz, o Lázaro: os teus irmãos têm a lei de Moisés, que eles cumpram a lei de Moisés. Depois que morre, irmãos, acabou, certo? Não tem chance para nós. Aqui foi um caso específico. Mas eu quero continuar. Quando Deus esperou pacientemente enquanto a arca era construída, na qual poucas pessoas, especificamente 8, foram libertadas por meio da água. O que significa água? A água prefigura o que nos liberta agora, que é a água da imersão. Aqui ele está falando de batismo em dois aspectos. O mais importante, o batismo que você lava a sua vida e não volta mais a sujar sua vida. Você entende que Yeshua retirou o pecado de você e você não quer viver mais com o pecado. Nós não aceitamos mais o pecado. Esse é o verdadeiro batismo. E há uma frase muito, muito especial que eu gosto nos dias que nós celebramos batismo, que eu falo nos preparatórios. Muitos pecadores entram seco na água e saem pecadores molhados. Simplesmente. Por quê? Porque não se arrependeram, porque não mudaram de vida, porque não foram verdadeiramente livres. Só que ele está falando de água. E eu tenho reforçado isso muitas vezes. Se há pessoas aqui que não se batizaram nas águas nesse contexto de conversão por Yeshua, que é o caminho, a verdade e a vida, há necessidade que isso aconteça baseado na palavra, e em várias ministrações eu trago esse mesmo contexto. Eu sei que há pessoas aqui que estão ansiando por batizar, vamos fazer isso em breve. Mas eu sei que há pessoas que ainda não se tocaram. É algo que surge lá dentro de você. Você fala: eu quero santidade, eu quero ser verdadeiramente limpo, eu quero a minha vida entregue a Deus de todo o meu coração. Então ele diz: a água da imersão, a água do batismo, que não é a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso da manutenção da boa consciência para com Deus. Lembra que eu falei qual era o padrão? O padrão de Noé e o padrão do mundo? De ter consciência de estar perto de Deus. Se a consciência de Noé fosse corrompida, nem a Deus ele ouviria. E muitas vezes nós não ouvimos a Deus porque a nossa consciência já está corrompida. Porque a gente ouve tudo, menos Deus. Eu sei tudo o que está acontecendo na política. Eu sei tudo que o Donald Trump falou. Eu sei tudo que o Lula falou, que o Bolsonaro falou, que o Haddad falou, que o Deltan Dallagnol falou, que todos os médicos da longevidade falaram. Eu sei tudo. Se a gente sentar para conversar de política aqui, nós vamos falar horas. E ouvir Deus. O padrão é ter a consciência
compromisso da manutenção da boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Yeshua, o Messias. Há uma guerra na mente que faz nós acharmos que nunca mais vai haver julgamento sobre a terra. A promessa de Deus foi que não haverá destruição com água, mas a perda da eternidade, que é muito pior do que água. A perda da eternidade. Esse Yeshua subiu ao céu e está à direita de Deus, com anjos, autoridades e poderes. Só isso? Não. Anjos, autoridades e poderes que lhe são sujeitos, todos sujeitos ao Mashiach. E por que isso está escrito aqui? Porque ele não é um mero humano. Estou preparando um estudo sobre a divindade de Yeshua, porque tem pessoas fugindo do relacionamento com Yeshua, falando que ele não é divino. Yeshua não é divino. Então ele é um ser humano comum, um mero mortal, que está à destra do Pai, com anjos, autoridades e poderes que são submissos a um mero humano. Vamos falar sobre isso em breve. Assim temos que estar submissos a Yeshua, submissos a Ele, envoltos na missão dele. E se nós não conhecermos a missão dele, o que nós estamos construindo? Barquinhos de papel. Barquinhos de papel que não vão salvar a nossa vida. Que nós sejamos submissos ao Senhor, que tenhamos esse compromisso de mantermos a nossa consciência sempre ativa de quem nós somos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, o que nós estamos construindo e para onde nós iremos. Eternamente junto com o Senhor é onde nós queremos estar. Vamos juntos? Amém? Pai, nós oramos e te agradecemos, porque essa palavra vem alegrar nosso coração, porque nós estamos imaginando como se estivéssemos ali vendo Noé construindo uma arca e pudéssemos ter oportunidade de participar da construção daquela arca e pudéssemos ter ali um quartinho aonde, Senhor, ao redor do mundo só houvesse destruição, mas nós estivéssemos ali protegidos, guardados. Que nós possamos ter essa compreensão, essa consciência hoje, que o Senhor, como disse aqui em 1 Pedro, estava pacientemente esperando Noé construir a arca. Pacientemente o Senhor está esperando hoje o nosso posicionamento diante de Ti, para não sermos meros pecadores, para não nos embriagarmos com as coisas desse mundo, para não tomarmos atitudes tolas que nos afastam do Senhor, e tampouco construir religiões achando que estamos perto de Ti. Nós queremos, ó Deus, nossa consciência limpa. Nós queremos, Senhor, nosso coração moldado por Ti. E que o Senhor Deus possa nos redimir por Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém.